E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Aqui estamos para mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos, gravado, você sabe, aqui em Florianópolis, capital de todos os catarinenses, no sul do Brasil, na nossa Ilha da Magia, e de preferência repercutindo pelos 4 cantos do planeta, assim a gente espera. Paty, a cada episódio, um convidado diferente, um tema diferente também. Como é que eu costumo dizer? Sempre um convidado... Pra lá de especial. Pra lá de especial. E hoje não poderia ser diferente. Nós estamos recebendo aqui, temos a honra de receber aqui uma amiga muito querida, uma profissional super renomada também na área de eventos e de casamentos, Paola Calduro, que é sócia da empresa Gastroarte, está conosco. 33 anos de experiências em gastronomia para eventos, nos mais variados tipos, obviamente para casamentos também, com mais de 1.300 contratos fechados com as famílias, com os casais, só em casamentos. Isso, Só em casamento. Muitas histórias. Muitas histórias. E a gente tem que agradecer não só a presença da Paola, mas também a presença do Gastroarte Catering em apoio ao Pode Beijar. Hoje, Gastroarte Catering está nos apoiando, está nos patrocinando e para nós é um orgulho muito grande, porque é uma empresa que nos representa como qualidade profissional. Uma empresa que faz uma gastronomia incrível, que conecta pessoas e cria memórias e é dessa forma que gostamos de trabalhar. Paola, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço de estar aqui com vocês. Com Seja meus amigos, bem-vinda. meus parceiros. Dois bem-vindos, né? Dois. Aqui é o episódio. Muito obrigada. E a Eu parceria. Eu que agradeço. Com muita E temos- alegria. e Nós temos- estamos aqui com vocês. E temos mais uma novidade para esse episódio. É a Técnica Iluminação, que tem aí 20 anos de mercado, sempre entregando muita qualidade e excelência em iluminação e sonorização para os eventos sociais e também corporativos. Então, assim, Gaúcho, Helena, o pessoal lá da Técnica, obrigado e que tenha vida longa aí, né, essa parceria. Assim seja. né? Pelos 20 Assim anos. seja. Duas E empresas, parabéns, né? exato. Uma baita referência no mercado, olha. Que alegria. Esse é o nosso Pode Beijar, Esse é o podcast Pode Beijar. sobre casamentos. Paula, mais uma vez, seja bem-vinda. Nós vamos falar aqui sobre um segmento, né? Uma questão que a gente sabe que tem uma relevância gigantesca quando falamos de casamentos. É uma responsabilidade enorme, né? certeza. Todo o preparativo e saber que depois convidados, noivos, familiares vão sair comentando muito do teu trabalho por aí, né? A gente tem que lembrar que, assim, a maioria das pessoas, quando fala alguma coisa, é sobre a comida que foi servida, né? A gastronomia, a bebida, né? É uma expectativa, É uma né? expectativa. Com certeza. É o Por isso, ponto alto todo da cuidado, festa. né? Nessa elaboração da gastronomia para casamentos e para os eventos em geral, que tem que ter, né? Paula, como é que funciona, então? Vamos lá. Porque uma das primeiras a ser procuradas é a empresa, né? Sim, Que às cuida vezes de- sim. Às vezes sim. Às vezes o cliente nos procura diretamente, ou às vezes através do cerimonial também, e a gente começa a dar sequência nessa elaboração. E a partir daí, como é que funciona essa elaboração? Qual é o passo a passo até o grande dia? Então, eu costumo dizer que nós temos 3 passos, né? O primeiro é uma entrevista, né, com o cliente para saber das expectativas, as histórias da família, de onde eles vêm, qual a data do casamento, o local, o horário de cerimônia, porque todos esses elementos são super importantes para determinar o cardápio Impactam. ideal, né? Exatamente, o estilo do cardápio que nós vamos oferecer para o cliente, que vai ser o melhor, né, para a festa, para o bem servir. Depois, nós fazemos uma degustação. Enviamos uma primeira proposta, e depois marcamos uma degustação, onde é feita a construção desse cardápio final, junto com o cliente, porque é isso que é importante, que eles participem, né? O Gastroarte gosta de ter uma gastronomia participativa, né? O sonho é do nosso cliente. Então, a gente brinca com os pratos, o Antônio oferece muitas opções para que a gente chegue no cardápio ideal que eles sonharam para aquele dia. Antônio é um dos proprietários também. Sim, o chefe Antônio, meu sócio querido. E como é importante na festa a gente ver que o convidado, o teu cliente e depois os convidados desse cliente reconhecem no cardápio parte da história deles. Exatamente, porque essa parte é super importante. O que a gente procura, né, sempre extrair o melhor deles é a memória afetiva. Né? O que não pode faltar?
dentro da história deles, o que marcou, o primeiro encontro, o que vocês comeram, né? O que prato não pode faltar, o que as famílias, tanto a do noivo quanto a da noiva, quando vocês se reuniam em família, que prato vocês serviam, porque aí o chefe Antônio faz uma releitura Olha. e apresenta no casamento. Ou seja, tem a questão, obviamente, né, do paladar, que é fundamental, imagina, mas tem todo um valor sentimental também. Com certeza, e é muito bacana, né? Como você estava falando, quando a gente serve as famílias reconhecendo, sabe? Então se emocionam. É muito bacana, nos chamam para conversar, para saber. O chefe Antônio vai na mesa, conversa, conta como foi feita a preparação. Sim. Isso que importa, né? A história deles, o afeto nesse momento. Mas E tu, comida é afeto. tu consegue dar um exemplo, assim, direto de algum atendimento especial, assim, que foi marcante para vocês? Só o pessoal que está ouvindo entender, assim, o detalhe de como é que é isso? De como é que funciona. Então, eu me lembro de um caso, né, de uma família que eles sempre se reuniam todo domingo, a família toda, e eles comiam galinhada, com galinha caipira. Não houve problema nenhum. O Antônio chegou e disse, então, Vai me ser. tragam... Eles tinham uma fazenda que criavam as galinhas. Me tragam as galinhas caipiras, porque eu vou fazer uma releitura dessa galinhada com a galinha caipira. E, claro, aí botou, né, as que é um frufrus de casamento e tal, mas chefe, enfim. para ficar elegante. Mas para que todos lembrassem dessa reunião de família. Lembrassem da reunião de família. E foi muito legal, foi incrível ver as famílias comendo. Eles nem acreditavam que estavam comendo a galinha caipira, a galinhada da galinha caipira deles, da família. Mas tem né? coisas que eu já presenciei com o GastroArt, já tive a oportunidade de acompanhar, que são até mais simples do que isso e que fazem a diferença. Por exemplo, um casal mineiro que veio se casar aqui. O que... Ai, a gente precisa dessa comida mineira, que é muito simples. Ela vai para o cardápio. Ou um casal que veio, sei lá, do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Alguém que tem uma avó italiana que gostava muito de fazer determinado prato. Às vezes até um pãozinho de queijo Um no detalhe. cardápio. Um detalhe. Quero da parte da madrugada, tá no A gente serve o pão de queijo quentinho, mas nessa entrevista, né, com o casal, a gente sempre procura saber de onde são e nós já colocamos no cardápio, inserimos, mesmo que eles não tragam ou não lembrem, a gente Vocês coloca, sugerem. a gente coloca para que eles se identifiquem, né, no dia mais especial deles. Mas aí também não é só isso, né, Paulo? O importante, me parece, me corrija se eu estiver errado, é achar um ponto de equilíbrio. Né? As partes que tragam à família esse valor sentimental e o sofisticar também de uma celebração de casamento, de uma festa de casamento. Sim, e aí acha um ponto claro. de equilíbrio, é isso. Isso é a cereja do bolo, né? Esse é a E cereja aí do é bolo. muito importante a orientação que a Paola faz aos clientes, porque quando uma família vai realizar uma festa, às vezes ela não tem o olhar que a gente como profissional tem que ter. Então, faz parte do trabalho, e o GastroArt faz isso muito bem, orientar o que não pode faltar em um cardápio. Ou, às vezes, os clientes escolhem um cardápio X, tem muito de um tipo de carne, por exemplo. E onde que estão as outras? E o teu convidado vegano? E o teu convidado intolerante? Hoje em dia é uma constante e é uma preocupação que nós temos. Então, os nossos cardápios são todos equilibrados. Né? E completando o que a Patrícia estava falando, por exemplo, o horário, a hora da cerimônia, ela é determinante para o estilo de cardápio oferecido. Por exemplo. Exemplo, a cerimônia vai ser às 11 horas da manhã. Então, a festa vai começar entre meio-dia e meio. Então, uma mesa de antepastos não está de acordo com aquele horário. Esse é um horário de almoço, que as pessoas estão com fome de comer uma comida mais aconchegante, mais quente. Então, essa mesa não entra. Então, nós começamos com entradas volantes, a nossa sugestão de ilhas temáticas ou de buffet, aí depende muito do gosto do cliente, né? E depois, para o happy hour, a mesa de antepastos, né? Para o mais tarde. Então, a gente faz uma inversão, porque às vezes o cliente faz questão que tenha alguns pratos, então a gente sabe aonde colocar e que horas, fazer esse tempos e movimentos para que seja bem assertivo, né? O cardápio no dia. Isso é muito importante. Deixa eu ver se eu perdi aqui ou se realmente passou. 3 pilares, falasse logo lá no começo, isso é super importante. Estudar, né, entender o cenário, o contexto familiar, tal, esse seria um ponto. Degustação, que é maravilhoso Sim. também, né? Já é outro evento fantástico. Aproveitem. Que parte boa. Degustação é boa também. E aí, depois a construção final desse cardápio, que é quando se envia a proposta finalizada, que aí o ajuste antes do contrato.
né? Que a gente batem o martelo, é esse o cardápio mesmo, conversaram com as famílias, que nem sempre as famílias estão na degustação, então a gente manda o que foi formatado nessa degustação para que... Tira aqui, coloca ali e tal, faz aqui e Exatamente. tal, fechamos. A gente É isso aqui. alinha na degustação e depois eu e o chefe Antônio, os noivos às vezes pedem alguma outra sugestão, então a gente harmoniza, ou nós ficamos sabendo na degustação algumas informações de algumas pessoas intolerantes, vegetarianas, veganas, com quem nós temos que ter cuidado. Então a gente harmoniza esse cardápio e faz a entrega final. Você percebeu que ao longo dos últimos anos essa é uma responsabilidade ainda maior nessa questão? Porque as pessoas, elas aparentemente estão se preocupando mais com essa questão da alimentação. Não como carne, não como isso, como dessa forma. As restrições, Isso né? vale para as restrições. Boa, Maeda. As restrições. Hoje é muito mais comum e é importantíssimo que a empresa que vai oferecer esse serviço esteja Tem esse preparada. E hoje em dia é tendência, né? Uma gastronomia mais saudável, mais sustentável, né? E a gente Então, fala sempre, Paola, aqui entre nós, que assim, tu convidar alguém para não receber bem, não faz o menor sentido. Então, se eu vou convidar uma pessoa que tem uma restrição, que tem uma intolerância qualquer, ou que não goste de quase nada, a gente tem que se preparar para aquilo que aquela pessoa gosta ou que ela pode comer. Isso é essencial. É muito ruim tu convidar alguém para uma festa e essa pessoa chega, ela não tem um bom atendimento. não se sente acolhida. Não né? se Tem sente isso, tem que se acolhida, dar não se convida para isso. E a gastronomia é a parte mais importante do acolhimento, porque é ali que as pessoas vão se sentar juntas, vão dividir, vão conversar, vão relembrar. E quando o cardápio é assim como vocês fazem, pensado na história das famílias, no contexto das famílias, aí tem uns assuntos muito legais, né? Porque além da divisão e da conversa, tem as memórias, Com certeza. que tornam Isso é esse personalizar almoço, o esse jantar. serviço, Sim, Exatamente. sim. Isso é personalizar. Inclusive também as crianças, né? Que a gente se preocupa muito com as crianças, que são as primeiras que têm que se alimentar. E não é uma vez só, né, gente? Hoje nós estamos falando de festas e casamentos de 11 horas, né, Patrícia? 12 horas de festa. Às vezes em dias né? diferentes. inclusive. Então a gente se preocupa muito, exatamente. Então a gente se preocupa, as crianças também, existe todo um menu kids pensado, elaborado, né? E a nossa Metri conversa com os pais para saber se a criança pode comer, se não tem nenhuma intolerância, já existe essa preocupação com todos os cuidados. A gente- Sim. Não, a gente tá rindo aqui, mas é normal isso, né? Hoje em dia tem acontecido. Por exemplo, assim, sábado é a celebração, daí vai lá, Rafael Fará, que faz a celebração no sábado, mas eu tô acompanhando a Patrícia, né? O Maeda, enfim. Não, na quinta teve lá o civil, já teve um receptivo, aí teve uma alimentação para uma mais restrita. Aí na sexta, aí teve o religioso, aí já teve uma outra recepção depois e tal. Aí no domingo teve uma reunião, e daí no fim das contas vocês participaram de 4 dias de festa. E não dá para Quase repetir, assim, não dá para repetir E não dá para repetir cardápio. São as mesmas pessoas? É, com certeza. E a tem gente uma procura coisa fazer, que- né, uns cardápios mais leves, nuantes. E tem uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, eu estava realizando um casamento, e a irmã da noiva, que era uma menina muito legal, muito educada, muito simpática, estava virada num demônio. Ela estava mal-humorada, ela estava maltratando as pessoas, ela estava irritada. E o início, eles tinham chegado da igreja, e eu disse, tem alguma coisa muito errada com essa menina, porque ela não é assim. Aí eu fui lá, e eu entendi, ela estava com fome. Ela estava Estômago com nas fome. costas. O nome disso. Ninguém com fome é feliz, não adianta. E, e algumas pessoas ficam mal-humoradas. Sim, e outras desmaiam. Outra... Por isso essa preocupação na elaboração Sim, dos cardápios, né? Que sim. tenha gastronomia durante toda a festa, para que todos fiquem confortáveis. Existe essa preocupação. Às vezes a gente faz inversões de cardápio para que, né, todo mundo fique satisfeito mais tarde, quando as festas são muito longas, porque geralmente começam da manhã, termina 1, 2 da manhã. Então Elas são são muitas longas. horas, Elas né? Então são tu não longas. pode servir nada muito leve mais tarde. Os casais, Então, tipo, chefe, até hoje os casais ainda se preocupam de pode faltar comida, vai falar, não pode faltar comida. E tem gente que ainda ouve isso. Claro. Claro que sim, claro que É sim. uma Aí eu digo, grande fica tranquila que existem técnicas. Isso não vai acontecer de Nunca jeito vai- nenhum. Nunca Ah, vai tem acontecer. técnica, mas eu tô curioso agora para saber essa técnica que se usa. Mas não é um cálculo que se faz? É o segredo da gastroarte. Ah, bom. É. Aí eu vou te contar o segredo. Não, Mas eu sou testemunha. Quantas e quantas vezes a gente tem que convencer
aos clientes que eles não precisam se preocupar. Essa preocupação, ela existe em quase todas as festas. Antigamente, Não, mas até hoje... ela existe, Tá, ela mas se existe. falta comida, Aí, se falta... às Não vai faltar. Fica tranquilo que não vai faltar. Eu, como profissional, estou trabalhando com o GastroArt, eu sei da capacidade deles, eu sei que não vai faltar. E o GastroArt não quer oferecer mais do que precisa, porque é um custo desnecessário para o cliente. E aí a gente tem que trabalhar para convencer o cliente. Exato, de que porque tá às vezes tudo eles bem. querem uns cardápios extensos demais que não tem Não faz necessidade. sentido. Por isso a gente tem que orientar. Assim como eu faço inversões, às vezes, no meio da festa. No meio da festa eu tenho que fazer. Imagem para isso. Claro, por entendi. isso que é super importante esse acompanhamento o tempo inteiro. Eu faço toda essa gestão da operação, justamente porque às vezes a banda atrasou ou algum outro parceiro ou fornecedor teve que trocar, teve que inverter. O Já fotógrafo os ficou tempos 2 horas envolvidos- com os noivos. Então, aí a cerimônia foi longa, né? Uma coisa assim. mas Então eu isso aí- tenho que fazer inversão na hora. Eu já Tem essa converso história com a de... cerimonial. Dá um exemplo, no jornalismo a gente costuma dizer, historicamente era assim, né? Então você planejava um jornal e aí isso é 3 minutos, isso é 2 minutos, e agora, numa questão moderna, a gente se batalhou muito para isso, para que fosse assim realmente, é tu entenderes e mexer com o carro andando, né? Então aconteceu uma coisa meio-dia e 20, o jornal até 1 hora tem que entrar no jornal de alguma forma aquilo ali. Vale também, exatamente Vale, isso. é a mesma coisa. Estar atenta o tempo inteiro no que está Exatamente. acontecendo. Oba, vamos mudar aqui. Questão da música, outro dia nós conversamos com o chefe aqui sobre isso, ele falou, cara, tô aqui, tô de olho, se precisar, tô mudando meu repertório. Com certeza, é a O mesma Breno coisa. também falou sobre isso. E aí a gente muda a conversa, eu já faço a inversão, para que todos sejam bem atendidos. Dê tudo Tem que certo. prestar. Essa gestão é muito importante, né, da gastronomia. Essa parte final aí de definição de cardápio, pronto, agora tá tudo certo, vai ser isso aqui. Isso acontece com quanto tempo de antecedência aproximadamente? Em média, assim, o que que tem? Um ano. e meio, E existe, mais ou menos. existe margem para mudança depois que bateu o martelo? Sim, com certeza. Até 30 dias antes a gente está alterando o cardápio, porque o chefe Antônio elabora novos cardápios, novos pratos, criações novas, e a gente apresenta para o cliente, né? E aí, se eles querem, a gente já faz a inversão. Ou até mesmo a gente entra em contato com o cliente, olha, estamos com alguns pratos novos, apresentamos, vamos alterar, vamos trocar, ou muda o horário da cerimônia nesse ínterim, eu tenho que também fazer mudanças no cardápio, então existe esse contato o tempo inteiro. O cliente também tem a liberdade de entrar em contato e dizer, olha, conheci esse prato que eu não conhecia, ou estou trazendo convidados que não estavam na lista, mas que gostam desse tipo de E que coisa. são de fora, nós queremos, A né, gente quer agradar. agradar, bem receber, poderíamos incluir tal prato, com certeza, com o maior prazer. Quando a gente fala do Passa, atendimento certeza. personalizado, passa muito, então, por essa questão de, né, era uma pergunta, mas me parece que está dentro de uma resposta anterior tua, de como personalizar esse atendimento, né? A Maeda até complementou ainda há pouco uma resposta. É isso, é entender o cliente, se adaptar às necessidades As dele. expectativas, os hábitos, as memórias, né, tudo é importante. E esse atendimento, ele passa única e exclusivamente pela a Patrícia, por exemplo. A Patrícia é cerimonialista. Às vezes procuram ela 4 anos antes. Às vezes. 4 anos antes. Acontece. Já estou aqui. Aí, claro, nessa caminhada aí, ela não é só cerimonialista, né? A anjinho da guarda ali, é psicóloga. Ela é de tudo um pouco, né? Na questão da gastronomia, é um atendimento mais realmente voltado ali ou é um atendimento que está aberto a tudo? Não, atendimento bem focado, mas também aberto a, né, a mudanças, a muitas conversas, a Novas possibilidades. novas possibilidades, e também tem noivos que não têm tanta certeza, mesmo passando por todas as etapas, cuidado. Tem noivos que às vezes não estão ainda seguros com aquele cardápio, não têm a certeza, então se faz um novo atendimento. Às vezes eu chego a fazer 2, 3 degustações para a gente. O nosso objetivo é que o nosso cliente esteja absolutamente tranquilo, né, com a gastronomia escolhida para o dia da sua festa. Então, se vai ter uma degustação, 2, 3, nós estamos ali à disposição para atendê-los da melhor forma. Paulo, opções que não tem erro. Essa aqui, essa é certeza. Essa, né, às vezes os noivos estão... Acontece, às vezes, por exemplo, vou puxar uma outra pergunta, dos noivos, olha, para nós está muito tranquilo, a gente queria mais a tua opinião, deixa mais para ti as definições para vocês, para o chefe Antônio, do que propriamente para ele. E aí, o que não tem erro? DP é muito relativo, assim, o não tem erro, mas tem alguns pratos, assim, né, que
que o chefe Antônio elabora e que não podem faltar, que são saudáveis, que atendem a vegetarianos, a veganos, a intolerantes. Nós hoje temos uma salada que é a salada de quinoa colorida com nuts e aceto de tamarindo, que não pode faltar e que agrada sempre a todos, né? E é uma opção que a gente não erra, né? Porque agrada geralmente a todo mundo, né? E atende. Tem a moqueca, a releitura de moqueca de robalo e camarões do chefe Antônio com a farofa de banana da terra, utilizando produtos brasileiros. Para que o Que é Maida já tá maravilhosa passando mal. também, agrada também a todo mundo. Então, assim, tem pratos coringas, né, que a gente vai colocando e que geralmente tem um rosbife com uma raclete maçaricada, com azeite trufado e chutney de goiabada, que é uma explosão de sabores que também agrada a todo mundo. Então, O chefe Antônio tá atendendo agora, né? Tá O chefe Antônio atendendo, tá, tá né? Então atendendo, deixa eu tá mandar uma atendendo. mensagem pra ele. manda mensagem. Pô, isso que tu falou. Então, tem alguns pratos que a gente... Porque, assim, tu considera o mês, a hora da cerimônia, então a gente já consegue elaborar, né? Com a experiência desses anos, a gente já consegue fazer cardápios que a gente sabe que vão, né, agradar e vão ser bem assertivos para o cliente. E, Paola? Quando fica sob nossa responsabilidade. A gente tem, eu tenho, na minha experiência, aprendi há muito tempo e tenho colocado em prática que nós dependemos uns dos outros. Ninguém, nenhum fornecedor, por mais absurdo que pareça, num casamento, independe dos demais. A gente tem que andar juntos. E aí, na parte gastronômica, existe um envolvimento com a decoração, existe um envolvimento com a parte de bebidas, existe um envolvimento com o tempo das músicas, existe um envolvimento com o andamento da festa, existe um movimento com a fotografia. Sim. Né? E essa participação toda, tu acompanhas, o GastroArte acompanha durante o processo de formatação, de organização e planejamento dos Sim. casamentos. Nós não organizamos só a gastronomia do casamento, nós prestamos uma assessoria, né, com todos os fornecedores, principalmente uma curadoria com o decorador, né, da festa, para que todas as peças que forem utilizadas pela gastronomia estejam em harmonia com o estilo da noiva, com a paleta de cores, porque é muito importante, né? Tem que ter essa harmonia entre todos, né? A decoração é toda voltada para prata, eu vou colocar um cobre, eu vou colocar uma madeira que não tem a ver. Então, nós prestamos, além da assessoria gastronômica, essa assessoria personalizada com todos os fornecedores. Por isso, temos a nossa reunião operacional, né, para que todos os detalhes sejam colocados e alinhados nesse dia, para que a gente consiga fazer o serviço bem personalizado. Viu a pergunta que eu te fiz antes? Não é só gastronomia. Não é só É bem mais amplo, né? Em um casamento, nada é só isso aí. o que parece. Né? Verdade. Maeda que não gosta muito do trabalho dela, Maeda, né? Porque é tudo muito saboroso, o pessoal não para de comer e não consegue fotografar. Não consegue. Fotografar as pessoas comendo não faz sentido nenhum, né? E aí as pessoas comem, vão servir, servem de novo, experimentam de novo, querem ter certeza se realmente é bom mesmo, vai de novo. Então, aí quando as pessoas param é que a gente começa a fotografar. Ou retorna, né? Porque nesse inteirinho é bom lembrar que ele também está comendo. Ah, sim. Sim, que é muito importante, né? Aliás, vocês sempre me trataram muito bem. Da equipe, que a gente faz questão de atender com todo carinho, com todo cuidado. Eu sempre né? fui Somos super bem parceiros, estamos todos ali trabalhando, todos bem alimentados e felizes. Sim. Né, Patrícia e feliz, então isso é uma Ninguém com preocupação. fome é feliz. É uma preocupação que a gente tem. Já também. dizia aquela noiva que tu deu exemplo no comecinho do episódio. Não, quem disse isso fui eu, a irmã da noiva que estava muito irritadinha, muito nervosa, tadinha, e eu entendi depois que eu descobri, Claro, porque fome, era fome. Mas, me lembra da história, nós tínhamos aqui uma fotógrafa maravilhosa, excelente profissional, já faz uns anos que ela não trabalha mais, continua sendo maravilhosa e excelente, mas faz hoje outro tipo de coisa, que ela ficava extremamente irritada quando ela tinha fome. Nossa. E foi uma descoberta que nós fizemos, o pessoal que trabalhava naquela época, que acabava trabalhando com ela algumas vezes, era só fome. Bastava ela comer, tem organismos que são assim, né? Que ela voltava ao normal dela e tudo funcionava. Mas até descobrir isso, a gente ficava, gente, o que ela tem hoje, tadinha? Tem alguma coisa errada. Aí um belo dia descobrimos, era fome.
Era É raro, mas acontece sempre, né? É. Não, mas como ela era muito próprio dela. Eu assim, não então fico, a gente... né? Tu nem come. Ela vai dizer, tu nem come. Não, a Quando a Patrícia- Tati tem uma reunião, a Não, a Patrícia Patrícia não almoçar tem que A sem. obrigar. Patrícia não come, ela não Não, come. eu tenho que obrigar. Vamos sentar para comer, por favor. Aí eu vou lá. Mas ela não come, não Que come. isso é uma não outra possível. tática. Eu que nunca a vi ela gente- comendo. Não, ela come assim, tem que pegar pela mão. Eu monto o pratinho, o chefe Antônio faz a comidinha especial. Ah, é assim. dela. Ah, mas então eu também Aí vou parar de comer. senta, monta a mesa, aí a gente senta Ah, eu juntas. quero Aí isso. ela Eu quero isso pra mim também. Mas com certeza. Então sempre vou te cobrar. Rola 33 anos aí de experiência em casamentos, inclusive, obviamente. Chegas a perceber que houve uma mudança no segmento? Tens percebido nessa área de casamento especificamente? O que mudou assim ao longo de tanto tempo? Como é que era lá atrás, há 30 anos? Como é que é hoje? Quais são as principais mudanças? Então, os estilos, né, de serviço mudaram muito, Muito. né? Muito. A gente saiu do tradicional. Hoje, os noivos estão muito mais abertos a sugestões inusitadas, que é o que a Gastroarte adora fazer, né? Fazer arte. Não, coloca uma ilha aqui, depois tira aí, faz o cook show com os chefes apresentando. Antigamente, nós fazíamos, era o buffet tradicional, né, Patrícia? E não se saía muito disso. Tudo A regrado, mais mesa. engessado. Não, e tudo protocolado, com horário, horário. com horário para comer, com horário para sentar, com horário para levantar. Hoje em dia não. E a gastronomia a gente foi também Tem que seguir, inovando, né? Claro. claro, quebrando o protocolo, tornando a festa mais informal. Por isso é importante ter essa gastronomia o tempo inteiro na festa, porque tu pode, hoje a Patrícia abre pista, pode abrir pista dançando, mas tem a ilha ali para ele comer, se quer dançar, se quer beber, se quer conversar. Então hoje hoje né, Até é muito a mais estrutura física aberto. das cozinhas Exatamente. teve que mudar, porque antes, há muito tempo atrás, se servia um buffet, a cozinha preparava, montava mesas lindíssimas, todo mundo se servia, se sentava, almoçava, terminava ou jantava, se fosse à noite a festa, recolhia, deu. acabou. E acabou. E acabou. Aí nós tínhamos a mesa de doces e tínhamos um bolo que era servido. Nem e ali existia after também, não, Não, existia não lanchinho da existia nada madrugada. Não Não. existia. Terminou o Hoje- buffet. Acabou. E o que nós percebíamos, né? Que as pessoas acabavam ficando sem muita energia, porque era aqueles buffets, né? Com muita quantidade de comida. Então, todos os cardápios do GastroArte foram feitos de forma mais criativa, mais saudável, mais leve e durante a festa toda. Então, fica todo mundo super bem atendido e com energia para dançar, para festar, para brincar. Sim, e outra, é um pra truque, repor. né? É um Pra truque. É, pra repor, exato. pra repor. Esse é o truque. É repor o tempo inteiro. Porque aí aquela bebida que vai pegar, porque vai pegar. Vai. É Claro festa. que sim, A gente está claro oferecendo que sim. bebida. É para isso mesmo, é para todo mundo beber o quanto quer. Ela vai pegar, mas ela vai pegar no fim da festa. Quando a gente consegue fazer um serviço como o GastroArte faz, que vai oferecendo o tempo todo, ou aos poucos, coisas importantes no horário importante, é um dos truques para que uma festa seja mais longa, seja melhor e que as pessoas fiquem bem até o final. Com certeza. Ninguém faz uma festa boa simplesmente começando e terminando a festa. São truques. E a parte da alimentação é importantíssima nesse processo. Se a gente consegue fazer esse planejamento e atender durante toda a festa, um pouco mais, um pouco menos, uma mesa, um serviço volante, ou o que seja, se preparar para isso, esse truque muda uma festa. Com certeza. Quais são as etapas obrigatórias que precisam ser cumpridas na tua visão, levando em consideração, claro, essa flexibilidade? Mas vamos pegar dois exemplos. Um casamento às 11 da manhã. A partir daí, tu te planejas... Claro, tem a conversa com os noivos, tal, enfim, mas para cumprir quais etapas? Por exemplo, 1 da tarde tem isso. Aí lá pelas 4, 5, mais isso. Aí à noite e tal. Criar dois cenários aqui para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Um casamento às 11 e um casamento às 5 da tarde, por exemplo. Casamento às 11, né? Então, os convidados chegam na festa por volta de meio-dia, meio-dia e meio. Nós já entramos com 6 entradinhas volantes, né? Para que logo seja servido o prato quente, sejam ilhas temáticas, sejam no cook show. Depois, mais tarde, outra passada de volantes, né? De menu degustação e finger food volante, para depois entrar com a mesa de antepastos e depois finalizar com os lanchinhos da madrugada. E nós sempre fazemos 2 momentos de lanche da madrugada. O lanche 1, né? O after 1 e o after 2. Então, assim, até a meia-noite, 1h da manhã, estou servindo comidinhas para os convidados. E isso no casamento às 11. Isso às 11 da manhã.
5 horas da tarde, entre 4 e 5 horas da tarde, é um horário que ninguém está com fome da comida quente ainda. Então, aí sim, uma mesa farta de antepastos, gostosa, que fica em torno de 1h30, 2 horas à disposição dos convidados, ao mesmo tempo passando algum finger e menu degustação, volante quentinho para complementar essa mesa, para depois abrir as ilhas temáticas que a gente chama de Ilha Mar e Ilha Terra, onde ali tem 3, 4 pratos, tipo um mini buffet para que as pessoas possam se servir. Ilha Mar e Ilha Terra tem a ver com a questão do tipo de... Com as De gastronomia, Aham. exatamente. E aí depois entramos com o after, mas aí com um after um pouco mais elaborado. Hoje nós temos a Forneria Gastrô, que aí nós temos uma estação de pizza de fermentação natural, que já fica mais tempo também, e depois mais 2 afters para complementar, né? Um mini pastelzinho, pãozinho de queijo quentinho. Sim, porque à noite é como se fosse servido o jantar e a ceia, Exatamente, que seria a forneria, para depois entrarem os afters. Exatamente. E durante o dia a gente não precisa da ceia, a gente precisa de outros recursos. Certo. E aí é aí que entra toda essa elaboração, né? Daí o pessoal fica bem feliz, animado pra caramba. Não, e tem um atrativo a mais, né? Porque antes a gente ouvia muito, não vou ficar até o fim por causa da música. Não, vou ficar até o fim, porque eu tenho o segundo after ainda. Esse eu não vou perder, né? E tem uma coisa que é muito Tem o segundo certa, assim, em casamento, eu faço isso há muitos anos, e é uma das coisas que eu não consigo me habituar. Eu entendo, eu assisto, mas eu não me habituo. O que se serve, sai. Que se Tudo. servir de comida em casamento, as pessoas recebem felizes e comem, e bebida também. E antigamente, né, Patrícia, o número de convidados ia diminuindo, né? Com o Isso. horário. Agora não. Do Fica início ao fim, se isso é para 150, tem 140. Tem quase 150. Então, a gente é já se verdade. programa na cozinha. Não, Os convidados estão Não todos. tem receio dos taurinos, não? Não. Estou bem acostumada. Não, minha família toda é taurina. É desses que eu gosto, Zé Paula. Já percebi que ela gosta dos grandes desafios. Né? Mas é que como bastante mesmo. Taurino não te assusta. Coisa linda. Não, se não se assusta com o taurino, está preparada para qualquer festa. Paula, Eu digo, são as técnicas. São as técnicas, Maíra. Óbvio que eu sou taurino, né? a gente chega, o papo tá ótimo, claro, sobre conteúdo, enfim, mas a gente chega num determinado momento, né, do nosso programa que a gente toca dois quadros por aqui. Um deles é o Acredite Se Puder. O Acredite Se Puder, nós gostaríamos de ouvir uma história que, de alguma forma, ou por curiosidade, ou por seja incomum, enfim, que tenha marcado a tua carreira de alguma forma. Eu queria que tu contasse, né? Nós queríamos que tu contasse para nós aí uma história que tenha te marcado por um motivo ou por outro ao longo desses 33 anos. São muitas, né? Imagino São que sim. muitas histórias. Mas tem uma história que marcou muito, assim, e então vou contar para vocês porque ela é divertida e inusitada. Casamento, né? Entrada da noiva, do noivo, na festa, comemoração. Na festa já. Na festa já, entrada dos noivos. Não deu 1 hora, mais ou menos, da entrada dos noivos, a noiva começou a se sentir mal. E aí teve que ir, né, ao toalete e tal. Aí foi todo mundo, família, noivo, cerimonial, eu, que estava cuidando do todo. E tal, ficamos ali com ela. Disse, não, daqui a pouco eu já tô bem, vamos pra festa e tal. Eu digo, não, eu vou acompanhá-la, vão tranquilos, né, que eu fico com ela aqui, tá tudo certo. E aí, para encurtar a história, né, sentamos no chão do toalete, eu e a noiva, para ver se ela melhorava e tal. E ela começou a me contar a história dela toda, e entre risos e choros e lágrimas, ela me disse que não tinha mais certeza se ela queria casar. E nisso entrava um, entrava outro, ela tá melhor? Não, ela não tá bem ainda, mas daqui a pouco ela já vai para. E ela chorava e eu consolava e nós conversando. Sim, então assim, resumindo, passamos a noite inteira sentadas as duas no chão do toalete,
da festa. Eu Ela e a não noiva, voltou pra festa. Ela não voltou pra festa, e eu sempre dando desculpa, entrava um, entrava outro. E ela dizia, dá bebida pra ele, dá bebida pra ele. E tá tudo, deixa ele curtir a festa, tá tudo ótimo. Tá aqui, eu não tô bem. Eu dizia, daqui um pouquinho ela já vai, daqui um pouquinho ela já vai. E uma hora antes eu digo, agora tu vai ficar chato, né? Aí tu já tá bem, eu já te dei Pelo menos pra se umas despedir. 20 Coca-Colas, não sei quantas O que é bom lembrar que nós estamos falando da festa, ou seja, logo depois do casamento. Sim, claro, depois do casamento. Mas não apareceu nenhum garçom pra servir vocês? Resumindo, ela já casou 3 vezes e eu fiz os 3 casamentos e nós somos as melhores amigas hoje. Hoje tu tem até um banquinho pra sentar no banheiro com ela. Sim. A gente não pode esquecer que a Paola esteve ao lado dessa noiva no pior momento da vida dela. Com certeza. E nos 3 melhores, né? História. Eu tava preparando a pergunta, falei, cara, tivesse mais algum contato, porque eu não vou nem perguntar se o casamento continuou, porque me parece óbvio que não, né? Não deveria nem ter acontecido. Mas já teve outras possibilidades. Hoje tá casada. Foram 3. Hoje tá casada. Eu que fiz os 3 casamentos. Hoje tá casada. Casada. Tá tudo Tá certo. tudo certo. Ela contratou a Paola para fazer os outros sonhos, não só pela qualidade, pela excelência de serviço. Ela contratou porque qualquer Porque vai coisa... ter, né? Ela Já precisasse tinha ir uma pro amiga ali banheiro. para dar o ombro. Mais uma vez aí, não é só a gastronomia. É. Isso vai muito ao encontro daquilo que a gente sempre fala aqui, que nós estamos ali para tentar servi-los da melhor maneira possível. Né? No meu caso, das celebrações, a Patrícia na área dela de cerimonial, o Lauro da mesma coisa na fotografia, no teu caso, na gastronomia. E não adianta, né? Quando a gente fala de profissionalismo, de envolvimento, de dedicação, tudo que precisar, a gente vai estar ali à disposição. E a gente cria Poderia não ter dito, laços, olha, né? meu trabalho é lá dentro, não tem nada a ver com isso. Não, deixa comigo aqui, pego no colo, tá tudo certo, vou dar uma atenção para ela. Porque é isso que importa, né? Nós somos parceiros, né? É uma orquestra. Então, eu não tô ali só para fazer e resolver a gastronomia. Uma hora, mas ainda precisa de alguma coisa. A Patrícia, tu, sabe? A Os noiva. outros profissionais, ou os noivos, ou um apoio à família. Nós estamos todos juntos, né? Pra... Acredite se puder. Não é uma história só de carreira e de casamento, é uma história de vida e de amizade, né? Porque se tornou assim depois. É isso aí. Vamos em frente. Pergunte agora ou cale-se para sempre. Pergunte agora ou cale-se para sempre. Qual parte do teu trabalho tão vasto que você mais gosta? Paola, conta pra gente. É a Sabrina de Blumenau quem manda a pergunta. Então, é esse contato com o cliente, né? Essa parte toda de comercial, essa parte de envolvimento, de saber das histórias, de participar, porque a gente acaba se emocionando junto e eu me alegro. E, né, e a gente, para depois passar esse briefing para o chefe Antônio, a gente tem que fazer um prato assim, um prato assado, tem que elaborar isso porque é da família, e isso é afetivo, e eles se conheceram na Itália. Então, todo esse envolvimento, esse né, cardápio, pré-festa, é a parte que eu mais gosto. O João de Araranguá, como é feito o atendimento a noivos? Vocês fazem a degustação prévia? Falamos ao longo do episódio. Eu até brinquei, né? Que é um outro evento que Mas vale isso muito é a pena. importante, mas é importante. Mas é bem gostoso também, né? É onde também os noivos conseguem saborear com calma, porque no dia eles estão naquela... É dificilmente naquela euforia, emoção, uma euforia. Naquela euforia. Nós já criamos várias estratégias também, porque eles nunca querem comer, né? Não. Eles ficam dizendo, só um pouquinho, eu já vou. Então, eu e o chefe Antônio criamos uma estratégia. Nós vamos ao salão servi-los. Porque aí eles ficam com vergonha de dizer não, porque a gente já está com o prato montado, a gente serve. Mas respondendo a pergunta, a degustação nós fazemos antes da escolha da empresa de gastronomia, justamente para que eles conheçam, né? Porque tem empresas que fazem depois do contrato fechado, então, para que responda bem a pergunta, fique claro, nós fazemos degustação, sim, antes de fechamento de contrato, para que o cliente conheça. Aí é sem compromisso, então? Sem compromisso. Sem compromisso. Então. A gente gosta de mostrar que eles conheçam o nosso sabor, a nossa apresentação, o nosso envolvimento. Já aconteceu assim? Tu perceberes que o casal não tá claro ainda? Eu queria mais um, entendeu? E tu perceberes que mais, que tá querendo mais. É mais taurino? taurino. Talvez, eu acho que sim, tenho quase certeza. Vou perguntar, inclusive, nas próximas... Esta urina. Esta urina. me fala. Leva mais, vamos levar mais, não tem problema nenhum. Não, vamos lá, nós temos várias outras opções. Patrícia, ó, tua xará de Concórdia, vocês oferecem gastronomia kits para
né? No caso das crianças, falamos sobre isso, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né? Porque é sempre uma preocupação. E a gastronomia específica para quem tenha restrições alimentares. Sim, fornecemos. Como a gente já falou, o Kids a gente tem várias opções, porque também as crianças, né, têm as intolerâncias, ou tem, né, os pais têm uma forma de alimentar a criança, então são muitas opções. Desde o saudável, voltando para a gastronomia mais saudável também, né, para as crianças. Estão tentando fazer, né, cardápios que não tenham tantas gorduras, que possam ser, né, mais... Com paladar infantil também, né? Com paladar infantil, tem que ter. A gente tem o bifinho a cavalinho, que é o filezinho com ovinho de codorna frito, que tem que ter a graça, com a batatinha sorriso, o arrozinho, tem a massinha, tem a saladinha, tem a brincadeira toda, né, para encantar também os pequeninos. Lembrando que, além de um excelente profissional, um excelente serviço que o GastroArte presta, temos também o prazer de tê-la como nossa patrocinadora. Obrigada, Paola. Obrigada, chefe Antônio. Obrigada, GastroArte. Além da GastroArte, temos também a participação da técnica iluminação nesse episódio. Obrigado, gente, e até a próxima. Até a próxima. Já pode beijar? Boa! Boa! Sempre. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Eu que Paola. agradeço, gente. Foi uma primeira com vocês. Gente, obrigado a todos que acompanharam. Esperamos que tenham gostado. Claro que sim. Sigam nos acompanhando pelas redes sociais e logo a gente anuncia aí os temas e os convidados dos próximos episódios. E não esqueça, você que nos assiste, se possível, vá curtindo também aí, é importante. Gostou? Passa para frente, indica. Nossa ideia é e sempre vai ser tirar todas as suas dúvidas, né, os seus possíveis questionamentos e levar até você conteúdo com qualidade, conteúdo importante para você, se possível com descontração, com alegria, com diversão também. Certo? Certíssimo. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Já pode beijar.